Bom, graças a Deus, aqui o nosso curso de especialização na Carta aos Romanos. Esta aqui é a nossa segunda aula e todo o material está disponibilizado para vocês aí no PDF. O que nós estudamos na primeira aula? Romanos capítulo 1 e o versículo de número 1. Nós lemos: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O versículo de número 1. Versículo de número 1, onde nós tivemos a nossa aula inaugural, e agora essa segunda aula, só para falarmos de um versículo. O que nós entendemos? Que um curso de especialização ele tem que se diferenciar de um curso fundamental. Curso fundamental que está no nível básico e no nível médio e inclusive no nível avançado. Curso de fundamentos. O que é um curso de fundamentos? É onde nós estamos iniciando a nossa carreira teológica. É difícil nós estarmos ali estudando a carta aos Romanos passo a passo em um nível fundamental. Por isso é que o nosso curso está batizado como curso de especialização. Lembrando que a carta aos Romanos ela é responsável pelo gigantesco avivamento que aconteceu na igreja com a reforma protestante. É a partir da compreensão da carta aos Romanos que Martinho Lutero formulou as 95 teses e a partir daí disparou a reforma protestante. Esta é a importância insigne da carta aos Romanos, sem falar do avivamento pessoal que ela nos proporciona. Quem estuda a carta aos Romanos, particularmente, recebe um avivamento do Espírito Santo. Esse é o compromisso que Deus tem. O que nós vimos aí na aula inaugural? Lição de número 1, que ainda está... essa aqui é a segunda aula, mas a lição é a número 1. Então, a lição ela é sobre o versículo 1. E é a segunda aula para a lição de número 1. Nome da lição: o chamado de Paulo. O que nós vimos? Nós vimos que o apóstolo Paulo ele usou a palavra doulos para se identificar como servo de Jesus e não diáconos. Qual é a diferença entre o doulos e o diáconos? O doulos é alguém que é um escravo que foi comprado no mercado e que não tem liberdade para fazer a sua própria vontade. O diácono é um escravo, aliás, ele é um servo que ele se apresenta voluntariamente porque ele emprega, ele empresta a sua força de serviço. O diácono ele é um empregado, enquanto que o doulos é um escravo. Paulo ele se apresenta como escravo de Jesus Cristo, quer dizer que ele abre mão da sua própria vontade para poder conhecer e saber qual que é a vontade do Senhor Jesus. Depois nós vamos para o nome de Jesus. Nós descobrimos que o nome de Jesus em português é uma transliteração do hebraico Yeshua. Quer dizer que no hebraico se pronuncia Yeshua. No grego, Jesus. E no português, Jesus. Por quê? Porque no grego nós temos o iota. E esse iota é o nosso J. E esse iota que é utilizado no nome de Jesus em grego. Jesus. E nós não pronunciamos J e não I. Tá bem? Por isso, transliterando Jesus do grego para o português, nós temos Jesus, que significa Jeová salva. Vamos lembrar que o nome do Senhor Jesus, ele é o mesmo que José, Josué e Joshua e Jeoshua. Todos eles ligados à raiz que significa salvação. Também nós vemos que o Senhor Jesus ele recebe um título. O título é Cristo ou Christos. Christos no grego, como nós não somos gregos, nós somos de fala portuguesa, nós pronunciamos Cristo e não Christos. Cristo é um título, um dos muitos títulos que o Senhor Jesus ele recebeu. Para entender melhor os títulos que Cristo recebeu, vocês devem estudar metodologia do Novo Testamento. Qualquer livro que falar de metodologia do Novo Testamento é um livro que está falando com vocês sobre os títulos do Senhor Jesus. Por que ele é chamado de Senhor? Por que ele é chamado de Mestre? Por que ele é chamado de Rabino? Por que ele é chamado de Todo-Poderoso? São os títulos do Senhor Jesus, entre eles Cristo, que é uma tradução para aquele que foi ungido. Que tipo de unção que o Senhor Jesus recebeu? Uma unção que foi acrisolada, um azeite que foi
preparado especialmente para o Senhor Jesus. Que azeite é esse? É a pessoa do Espírito Santo. Nós ainda não explicamos sobre o Espírito Santo, mas vamos explicar, porque o apóstolo Paulo faz menção do Espírito Santo muitas vezes na carta aos Romanos. Então eu peço aos irmãos e às irmãs que tenham bastante paciência, por nada desistam desse curso de especialização, porque se vocês procurarem um curso especificamente voltado para a carta aos Romanos, podem até encontrar, mas com outra metodologia e com algumas dificuldades a mais para acessar. Esforce-se para a gente poder manter o nosso curso. Estamos no módulo de número 1 e esse módulo ele está programado para ter 3 meses de duração. Julho, agosto e setembro. Quarto, nós vimos que Paulo ele é o Cletós. O que é o Cletós? Ele foi chamado. E nós descobrimos que o chamado, existe um chamado geral do Evangelho para todas as pessoas que vão ter um encontro com Deus. Este chamado ele pode ser rejeitado por muitas pessoas. Quer dizer que o chamado ele não garante o atendimento. As pessoas, não é porque são chamadas que elas atendem. Este chamado é para todos. O Evangelho ele é uma mensagem de Deus para todos. Mas existem pessoas que dentro desse chamado acatam, aceitam. E a Bíblia vai chamar essas pessoas de eleitos. Ou por presciência de Deus ou por predestinação. O fato é que vão ser tratados como eleitos, tá bem? O áudio está ruim, estava bom na hora. Bom, eu fiz um teste de áudio aqui, ficou ruim. Como que os irmãos estão ouvindo aí? Eu acho que é o do senhor aí. Tá certo, vou tentar aqui resolver. Eu estou ouvindo bem o irmão. Os demais irmãos estão ouvindo bem também. É uma interferência. Vou tentar então resolver aqui. Talvez se a gente desligar algum áudio, se os irmãos quiserem desligar o áudio enquanto estão ouvindo, depois vocês abrem o áudio na hora que vocês forem falar, tá bem? Não é proibido ninguém falar. É só a gente manter o áudio desligado enquanto nós estamos falando. Tá bom? Aí talvez melhore. Agora melhorou, pastor. Então vamos lá. Vamos por aqui. Vamos lá, irmão. Veja se melhorou, irmão Paulo. Faz um sinal assim, se melhorou. Não consigo. Vamos lá. Aí nós vamos nos calibrando por aqui. Aí nós paramos então no ponto de Paulo, o chamado. O que nós vamos estudar hoje? Paz, irmã Vera, seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar aqui o ponto de número 5. Paulo, o apóstolo, tá bem? Ele escreve para nós aqui. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Esta citação do apóstolo Paulo vem de 1 Coríntios capítulo 15, o versículo de número 9, tá bem? Longe de se gloriar em ser um ex-perseguidor de Cristo, Paulo se humilha por esse seu passado. Uma vez alcançado por Jesus, viu-se com a obrigação de assumir o apostolado, mesmo não possuindo as credenciais do ministério de Jerusalém. O que é o ministério de Jerusalém, irmãos? Ou a grande polêmica que existe no entorno do apostolado. Inclusive é uma pergunta muito frequente nos cursos de teologia. Se Deus está levantando apóstolos nos dias atuais ou se esse ministério ele se cessou no primeiro século. Então, quando nós estamos estudando teologia, o que nós descobrimos? Primeiro, nós vamos na origem da palavra. O que significa a palavra apóstolo, tá bem? Nós temos aqui duas palavras gregas. Essas duas palavras gregas, quando elas estão reunidas, elas vão indicar uma pessoa que ela é enviada com uma finalidade específica. E essa finalidade é uma missão que deve ser cumprida cabalmente
E ela só pode se dar por cumprida quando ela for finalizada. É isso que significa a palavra apóstolo. Por isso que nós traduzimos apóstolo por missionários. É uma tradução que ela tem tudo a ver com o conceito. Paulo poderia ter se identificado como sendo missionário do Senhor Jesus, e as nossas traduções em português poderiam também ter vertido apóstolo para missionário. Não teria problema nenhum. Agora, as pessoas, a gente percebe hoje, seja bem-vinda, irmã Fabiana, em nome do Senhor Jesus. O que a gente percebe hoje é que existem ostentações com os títulos que as pessoas recebem na hora de servir ao Senhor Jesus. E isso é muito incomum no Evangelho, irmãos. Gloriar-se com um título, com um cargo, com uma função que recebeu. Isso é muito incomum. O Evangelho conta com a simplicidade e a humildade das pessoas. Quando a gente lê o Apocalipse, por exemplo, o capítulo de número 17 e o capítulo 18, lá aparece uma prostituta. Essa prostituta é chamada de a Babilônia. Essa Babilônia, ela ostenta títulos de grandeza. Quer dizer que ela gosta muito desse negócio de ser intitulada, reconhecida pelos títulos que tem. Uma coisa é certa, se nós tivermos nos nossos dias a atualização do ministério apostólico, é porque alguém foi chamado por Deus com uma finalidade de plantar igrejas, levantar ministérios, espalhar o evangelho, ir além da fronteira. São necessários os apóstolos em nossos dias? São necessários. É necessário ser chamado de apóstolo? Não é necessário. Pode ser chamado de pastor, pode ser chamado de presbítero, pode ser chamado de evangelista, pode ser chamado de irmão, pode ser chamado de missionário. O que é importante é saber se ele está efetuando o trabalho de um apóstolo. Para que Deus precisa de apóstolos? Precisa de apóstolos para abrir frentes de trabalhos, meus irmãos, no campo missionário. É para isso que precisa de apóstolos. Precisa-se abrir campos, frentes de trabalho, plantar igrejas, iniciar e levantar ministérios. Por quê? Porque o evangelho, ele não é um evangelho monobloco, tá bem, irmãos? O evangelho, ele é uma mensagem de Deus que é uma mensagem dinâmica, é uma mensagem viva. É uma mensagem que ela tenha o poder de se adaptar ao nível cultural das pessoas. Por isso não dá para a gente ter um ministério único no mundo, monobloco, monofisista, um ministério que fala uma só língua no mundo inteiro. Isso não é nem necessário. A versatilidade do evangelho e da igreja é justamente para que o evangelho seja pregado na linguagem dos homens, no nível cultural que os homens têm. Por isso, o que faz o Senhor Deus? Ele instituiu o apostolado como um dos 5 ministérios que aparecem em Efésios capítulo 4, a partir do versículo 11. Se você ler a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele fala que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. 5 ministérios. Para quê? Aí Paulo explica. Porque Deus quer aperfeiçoar o corpo dele, para o aperfeiçoamento da igreja. Para isso existem os 5 ministérios. Mas nunca para a ostentação do ministro. Quer dizer, apóstolo não pode se ostentar no seu apostolado. O profeta não pode se ostentar no seu profetismo. O pastor não pode se ostentar no seu pastorado. O evangelista não pode se ostentar no seu evangelicanato. E o doutor não pode se ostentar no seu doutorado. Por quê? São dons do Espírito Santo, dons ministeriais para servir a igreja de Deus, com essa finalidade. Bom, os irmãos e as irmãs já têm consciência do peso que tem a palavra apóstolo. É uma pessoa que vai ser responsabilizado por Deus em abrir uma frente de trabalho diferenciado dos demais irmãos. Senão não é necessário um apostolado. Nesse caso, Paulo se apresenta como alguém que tem uma frente de trabalho no reino, uma frente de trabalho no evangelho. A gente lê aqui no PDF que eu enviei para os irmãos. Já vou abrir aqui o microfone para vocês falarem. Longe dele se gloriar em ser um ex-perseguidor de Cristo, Paulo se humilha por esse passado. Uma vez alcançado por Jesus,
viu-se com a obrigação de assumir o apostolado, mesmo não possuindo as credenciais do ministério de Jerusalém. Por que isto? Porque nós tínhamos o Colégio Apostólico de Jerusalém, formado pelos 12. Lembrando que Judas perdeu o apostolado e ele foi substituído depois. Assim, manteve-se o Colégio Apostólico de Jerusalém. Esse colégio apostólico, ele estava voltado para a evangelização dos judeus. Mesmo que fossem judeus de fala helênica, de fala grega, eles evangelizavam. A metodologia deles era entrar nas sinagogas e na hora que fosse anunciado a leitura dos profetas, eles entravam e anunciavam Cristo. Porque os cultos nas sinagogas eles eram divididos em 3 momentos. O momento em que era feita a leitura da lei, o momento que era feita a leitura de um dos profetas e o momento que era feito o cântico dos salmos. Os apóstolos eles gostavam de aproveitar o momento da leitura dos profetas e nesse momento eles anunciavam Jesus. O colégio apostólico composto pelos 12 de Jerusalém. Eram eles que davam chancela, reconhecimento de outras frentes de trabalho. Tanto é que quando Filipe ele foi para Samaria pregar o evangelho, ele esperou que o apóstolo Pedro chegasse lá para dar a chancela do ministério dele em Samaria. Depois que Pedro chegou, a igreja de Samaria foi reconhecida. A mesma coisa aconteceu com a igreja de Antioquia. Somente depois que Pedro chegou lá em Antioquia é que a igreja de Jerusalém passou a reconhecer a igreja de Antioquia. Isso era uma praxe que havia lá no primeiro século. Era uma prática. A igreja de Jerusalém deveria reconhecer as demais igrejas por meio do colégio apostólico. Acontece que o Senhor Jesus começou a chamar outros apóstolos além do colégio apostólico de Jerusalém, além dos 12. Quando você abre lá Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 13, aí o que nós vamos ler lá? Eu estou aqui com a Bíblia aberta, eu vou ler para os irmãos, se vocês quiserem anotar ou abrir aí, vocês vão encontrar também. Capítulo 13 de Atos dos Apóstolos diz: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas. Quer dizer que há um reconhecimento de um ministério profético. E doutores, há um reconhecimento de que o doutorado é um ministério também. A saber, aí dá o nome dos profetas e dá o nome também dos doutores. Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Você vê que você tem aqui 2 ministérios reconhecidos na igreja de Antioquia. E aonde está o apostolado? Nós não temos ainda o reconhecimento do apostolado na igreja de Antioquia. Isto é um paradoxo. Quando é que vai acontecer o reconhecimento do apostolado na igreja de Antioquia? Com a visita de Pedro. Pedro permanece alguns dias na igreja de Antioquia, depois vem Tiago, e lá eles vão chancelar a existência de um apostolado voltado para os gentios. Mas isso causou muita confusão, tá, irmãos? Muita confusão, houve uns ciúmes da parte do apóstolo Paulo pelos irmãos de Jerusalém, porque Tiago supervisionou a igreja de Antioquia. Pedro, ele a dissimulou, é o que disse o apóstolo Paulo. Pedro dissimulou com a visita de Tiago, causou uma confusão na igreja de Antioquia, porque eles estavam com medo de reconhecer o ministério apostólico em Antioquia. Afinal de contas, como que a gente vai ler a Bíblia Sagrada? Será que existe ou não a atualidade do ministério apostólico? Paulo vai explicar para nós que sim, tá bem? Agora, para haver um reconhecimento de uma pessoa como um apóstolo, a igreja de Jerusalém ela colocou alguns quesitos. O que é que nós lemos? Lá em Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois que dos homens que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido no céu, em cima, um desses se faça conosco testemunho da sua ressurreição. Quais eram os quesitos para se tornar um apóstolo de acordo com a igreja de Jerusalém? Primeiro, tinha que ter andado com o Senhor Jesus, desde o batismo de João até
o dia que ele foi assunto aos céus. Segundo, tinha que ter comido com os discípulos, andado com os discípulos. Terceiro, tinha que ter reconhecimento da igreja de Jerusalém. Quando chegaram lá em Antioquia, não havia essa credencial em Barnabé, em Saulo, em Níger. Não havia essas credenciais. Eu acabei de ler para vocês aqui. Ninguém tinha andado com o Senhor Jesus. Nenhum deles tinha andado com Jesus, não tinha andado com os discípulos, não testemunhou a ressurreição de Jesus e não viu ele subir aos céus. Consequentemente, a igreja de Jerusalém teve dificuldades em reconhecer o apostolado em Antioquia. Foi necessário acontecer o primeiro concílio, chamado primeiro concílio ecumênico da igreja. E nesse primeiro concílio ecumênico, Paulo e Barnabé foram convidados a Jerusalém para falarem diante da igreja e darem testemunho do evangelho que eles estavam pregando entre os gentios. Você vai para Atos, capítulo de número 15. Veja só a dificuldade de ter o reconhecimento de um apostolado por parte de um ministério. Qual que é a crítica que a gente faz? A gente faz a crítica à banalização, tá, irmãos e irmãs? A banalização. As pessoas querem ser intitulados apóstolos sem terem o credenciamento que é necessário ter. E não falo de um credenciamento ministerial, e sim dos frutos ministeriais. Há um processo, há uma demora. E se há um processo, há uma demora, o Senhor Deus ele vai dar as evidências de um apostolado. Não é do dia para a noite que uma pessoa chamada para abrir uma frente de trabalho vai ter o reconhecimento de que é um ministério apostólico. E mesmo que receba esse reconhecimento, não tem importância se recebe o título ou não de apóstolo, ou de pastor, ou de presbítero, ou de ancião, amados irmãos. Esses títulos são apenas para identificação local, momentânea. Tem gente que ostenta e tem pessoas que nem se preocupam com isso daí. O importante são os frutos que aparecem por esse apostolado. Então, nós temos aqui Paulo, que a si mesmo se apresenta como apóstolo, mas ele tem um problema que ele não andou com os discípulos. Não andou com o Senhor Jesus. Não testemunhou a ressurreição de Cristo e nem a sua ascensão aos céus. Será que ele pode se apresentar como apóstolo? Eu vou abrir aqui o microfone para vocês, tá bem? E assim a gente já dá continuidade à nossa aula dessa noite, ainda falando sobre o apostolado do apóstolo Paulo, tá bom?